tarde, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos, né? É uma grande alegria estar com vocês, né? Nessa nossa primeira semana de aula, retornando aí das férias, desse recesso, né? Que deu pelo menos para descansar um pouco, né? Acredito que vocês devem ter descansado, também devem ter colocado, eu espero, né? Devem ter colocado aí as disciplinas em dia, né? Os conteúdos em dia. E hoje, turma, nós iremos, né, voltar aos nossos conhecimentos sobre lógica de programação, né? Nossa disciplina de análise lógica de programação. Eu acabei de quebrar o meu cordão, mas tá, é isso aí mesmo, né? Ao vivo é assim, certo? E aí, pessoal, é o seguinte, na aula de hoje nós iremos voltar falando um pouco sobre os tópicos essenciais da linguagem C. A gente não pode sair desse módulo, tá? Sem saber, pelo menos, as partes básicas da linguagem C. Não dá. Não dá para a gente sair desse módulo, né? Pelo menos lá até em setembro, vocês precisam, pelo menos, estar um pouco fluente, né, na linguagem C, sabendo aí como fazer pelo menos alguns programas, alguns algoritmos iniciais. E aí, turma, pensando nisso, nós iremos aprofundar alguns conteúdos. Vocês verão que ao longo dessas semanas, o conteúdo que vocês verão aqui na telinha é semelhante a alguns conteúdos vistos anteriormente, tá? Quando nós estávamos trabalhando antes das férias. Por exemplo, como o printf e o scanf. Nós já falamos sobre eles. Só que hoje nós vamos dar um foco maior, tá? Um direcionamento melhor para essas funções, certo? Para não ter dúvida. E aí, galerinha, mais uma vez eu preciso muito da colaboração de vocês, muito. Preciso muito da colaboração de vocês, porque nós teremos, né, uma atividade aí no final do módulo, que eu vou passar uma atividade para vocês, que nós vamos fazer um pequeno projetinho, né, pelo menos um algoritmo, que eu vou dar um desafio para vocês. E para vocês conseguirem resolver esse desafio, vocês precisam acompanhar as aulas, né? Não somente visualizar, mas também praticar. E quando eu falo praticar, é praticar de verdade. É sentar na cadeira, né? Tentar imaginar o problema e tentar identificar o passo a passo da programação, certo? Poucos alunos, né? Comparado à quantidade que vocês são, né? Porque vocês são muitos. Nós temos alunos aí entre todo o estado do Piauí, vocês são muitos. Eu ainda sinto muita falta, né, de muitos vocês, né, de estarem me enviando atividades, certo? Vocês precisam enviar as atividades de vocês, eu quero ver, eu quero ajudar vocês, eu quero acompanhar vocês nesse processo. Por que que eu bato tanto nessa tecla, pessoal? Porque essa disciplina, análise lógica de programação, ela é uma disciplina essencial para o nosso curso de informática. Não dá para a gente passar para o segundo módulo se a gente não vive bem essa disciplina, se a gente não estuda bem essa disciplina, sabe? Ela é de extrema importância. E eu falo isso para vocês como uma ex-aluna de curso técnico de informática, que eu também já estive no lugar de vocês. Eu sei os desafios que se tem para desenvolver a lógica de programação, para a gente desenvolver esse pensamento lógico, né, em como tirar uma ideia do papel e colocar essa ideia, essa solução em uma linguagem de programação. Eu já passei por todos esses desafios, por isso que eu sempre trago exercícios, eu sempre repito muitas funções que são importantes, eu repito, porque a gente só aprende programar programando, tá bom? Então, de já eu gostaria de pedir a encarecida ajuda dos meus colegas, né, professores, mediadores, vocês que estão aí do outro lado,
que sem vocês o nosso trabalho, né, não conseguiria alcançar todos os alunos. Então eu queria de já pedir a ajuda de vocês, né, a força de vocês, para principalmente, né, dar uma força para os nossos alunos nessas disciplinas, né, de análise lógica de programação. Nós temos o grupo ficou pausado esse tempo de férias, né, porque férias é férias, certo? Mas, galerinha, vocês têm o meu contato. Vocês têm o meu número. E eu deixo o meu número disponível justamente para que essa comunicação, ela se torne mais rápida e prática, tá bom? Então, galerinha, vamos dar início à nossa aula e vamos lá, galerinha. Hoje, turma, nós iremos falar da linguagem C. Como vocês já sabem, é a primeira linguagem de programação que nós estamos aprendendo aqui no nosso curso técnico. E ela tem uma grande importância porque ela é a mãe de muitas outras linguagens, né? Muitas outras linguagens surgiram ou então foram direcionadas por alguma parte da linguagem em si. Então, hoje nós iremos falar sobre as funções de entrada e de saída, que é o scanf e o printf. Esses dois conteúdos, eles não são conteúdos exclusivamente novos, porque vocês já viram, já utilizaram esses recursos, mas hoje nós teremos um olhar especial para essas duas funções, para vocês não terem mais dúvida, tá? Depois da aula de hoje, não dá para ninguém mais falar, eu não sei como pedir um dado do usuário na linguagem C, e eu não sei como mostrar um dado para o usuário na linguagem C. Não tem condição mais, tá bom? Então, hoje o nosso foco sempre vai ser esse. Então, a gente precisa ficar atento, né? Nós precisamos ficar atentos para fixar pelo menos essa informação de hoje, tá bom? Porque amanhã, eu já vou dando até o spoiler para vocês, amanhã nós iremos falar sobre as condicionais. Então, amanhã nas condicionais, eu já preciso que vocês tenham a função scanf e printf bem fresca na mente de vocês, né? Bem fixada, todo mundo se lembrando como é que funciona essa função, tá certo? Porque amanhã nós vamos focar em outras coisas. Amanhã nós iremos conversar sobre as condicionais, tá? As condicionais é um passo a mais. É um recurso que a gente consegue fazer muitas coisas legais, né? Utilizando as condicionais. Quando eu dou aula de robótica para os meus alunos pequenininhos, eu gosto de falar que as condicionais, elas permitem que um robô, por exemplo, ele se torne inteligente, porque a gente consegue fazer com que alguns mecanismos tomem decisões de acordo com a situação, por exemplo. Tá? Então, amanhã nós vamos aprender um pouco mais sobre as condicionais. E aí você já pode anotar, tá? Pode anotar aí que amanhã nós iremos falar sobre if, else e case, tá? Nós vamos falar aí sobre esses três, certo? Ok? Mas é só amanhã. Hoje a gente vai focar no printf, scanf, para ninguém ter dúvida, tá bom, galerinha? Show de bola? E aí, como vocês já sabem, toda aula tem um objetivo, né? Nossa aula também possui um objetivo, e o nosso objetivo de hoje é apresentar as operações que são utilizadas na linguagem C para gerar informações de entrada e de saída, como o scanf e o printf, tá bom? Nós temos essas duas estruturas aí, tanto de entrada quanto de saída. Lembrando, quando a informação entra, né, uma informação de entrada, é quando eu permito que o meu usuário digite algo e eu consigo pegar aquela informação que o meu usuário digitou, que eu solicitei para ele, e eu guardo aquela informação em algum lugar, que vocês também já sabem qual é o lugar. Vocês já sabem, né? Vocês já estão carequinhas de saber que o local que a gente guarda as informações são as nossas caixinhas chamadas variáveis. Então, todo mundo já sabe dessa parte, né? E aí, pessoal, essa função que pega um dado do usuário,
ela se chama scanf. O scanf, né, ele pega a informação do usuário. Já o printf, ele mostra, né? Ele aparece aí nos dispositivos de saída, né? Ou seja, na tela. A tela não é um dispositivo de saída? Vocês não aprendem isso lá em arquitetura e manutenção de computadores? Pois é, quando essa informação sai na tela, ela também está utilizando um recurso de saída, que é o printf, ok? Tá bom? Então, aí só dando aí uma repaginada, só relembrando vocês, né, dessas duas funções, para, né, sempre permanecer no nosso fluxo, no que é rotineiro para todos nós. Aqui eu já estou mostrando mais uma vez o grupo do WhatsApp do turno da tarde. E aí, galerinha, se você ainda não entrou nesse grupo, entre. Porque se você precisar de algum material, se você perdeu alguma aula, não está conseguindo encontrar, se você está precisando do material para estudar para as atividades avaliativas ou algo do tipo, você vai ter um local que você vai conseguir conversar com seus outros colegas, comigo, com os professores mediadores, tá bom? Então, é só apontar a câmera do seu celular para este QR Code. E aí você será direcionado para o nosso grupo do WhatsApp, ok? E aí, galerinha, eu já começo aqui a nossa aula de hoje, já recordando vocês, porque recordar também é viver, né? Vamos recordar um pouquinho, porque não faz muito tempo que nós iniciamos a linguagem C, faz pouco tempo, e nós iniciamos neste mundo da programação, vocês estão se tornando aí programadores, nós começamos a nossa vida de programador, lembrando, aprendendo lógica de programação, utilizando os algoritmos, né, o pseudocódigo. E o pseudocódigo, ele era molezinha, né, porque ele era todo da forma que a gente fala, é a forma que a gente escreve, por exemplo. E aí, pessoal, normalmente nós temos o quê? Nós temos o início do algoritmo, nós temos o local onde eu escrevo uma informação que ela vai aparecer na tela, né, o comando de saída. Esse aqui é o comando de saída, o escreva. Ele é correspondente lá na linguagem C ao printf, tá bom? Eu sempre vou colocar aqui, printf, eu vou colocar aqui os semelhantes, né, o correspondente. O leia, ele já é o comando de entrada. Ele é semelhante, ele é equivalente ao scanf, por exemplo, lá na linguagem C. Então, toda vez que todos os algoritmos que você criou no pseudocódigo, eu já até dei essa dica para vocês antes das férias, eu pedi para vocês fazerem isso, na verdade. Pedi para vocês pegarem todos os algoritmos que nós tínhamos feito em Portugal e que vocês transformassem esses algoritmos em linguagem C. Esse foi um pedido, né, que eu fiz para vocês. Então, se você ainda não fez essa prática, uma dica que eu dou para vocês, façam, tá? Façam no próprio caderno. Se você não tem computador, se você não tem celular, não tem problema. Faça no caderno. Faça essa mudança, né, da linguagem do Portugal para a linguagem C. Isso vai te ajudar bastante a você entender o porquê de cada função, tá bom? Outro ponto importante, galerinha, é que existem essas estruturas aqui, ó. Lá no Portugal, nós já estudamos as condicionais, nós já falamos, né, sobre se não, se então, né? Se a altura da pessoa for até 1,63 m, né, que é o meu caso, a pessoa pode ser considerada alta, por exemplo, né? Se a pessoa tiver, por exemplo, uma altura menor do que 1,63 m, ela pode ser considerada baixa, tá? Porque eu não vou fazer uma programação que eu seja baixinha, certo? Então, se a altura for de uma forma, eu tenho um resultado. Se não, eu tenho outro resultado.
nós já falamos sobre essas condicionais. E essa estrutura do se não, tá? Se então, nós iremos aprender ou relembrar amanhã, tá bom? Mas eu já digo para vocês que o se, na linguagem C, ele é correspondente ao if, certo? O se não é referente ao else, como a gente chama, ok? Então, galerinha, o bom de aprender primeiro o Portugal, como nós já conhecemos, é que a gente consegue transcrever aquele pensamento computacional, aquela lógica de programação que nós aprendemos, nós conseguimos, né, transcrever para a linguagem C, ok? Isso ajuda muito a gente. Outro ponto importante, pessoal, aqui nós temos, por exemplo, um programa que ele está na linguagem, né, em Portugal. Se nós observarmos aqui, ó, nós temos um algoritmo que ele tem uma variável, essa variável se chama tempo, e essa variável é do tipo inteiro. Aqui ele está em Portugal. Se eu quisesse criar esse algoritmo em linguagem C, o que eu teria que fazer? Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer para transformar esse algoritmo em linguagem C? Agora, eu preciso da ajuda de vocês, porque com as férias eu tive uma amnésia, e aí eu não me lembro mais quais são os primeiros passos, né, de criar um programa em C. Eu preciso da ajuda do pessoal. Quero saber cadê os meus auxiliares, né, que nessa disciplina aqui do turno da tarde eu tenho alguns alunos que me auxiliam. Eu quero saber cadê os meus auxiliares, meus assistentes, né? Que sempre estão aqui me ajudando aqui no ponto, me dando dicas de como é que eu devo fazer os meus programas, né? Os códigos. E eu quero a ajuda aí dos meus auxiliares de plantão, certo? É muito importante que vocês me ajudem, né? No caso, hoje, né? E sempre, tá? Então, vamos lá. Toda linguagem de programação, ela tem uma sintaxe, como a gente já conversou, certo? Toda linguagem de programação tem uma sintaxe, ou seja, tem o seu jeitinho de ser, sabe? Aquele jeitinho de ser. Todo mundo não é único, né? Como o povo fala, todo mundo é igual, mas é único em suas diferenças, certo? As linguagens de programação, elas também são assim. Cada uma delas, elas possuem uma particularidade. Elas têm uma forma própria de se comunicar com o computador. E a linguagem C, ela tem a sua forma própria de se comunicar. E aí ela sempre fala, a linguagem C, que precisa de comandos principais. É como se fosse uma estrutura base, né? Que não dá para existir nenhum programa sem ela. O primeiro ponto é que a gente precisa incluir as nossas bibliotecas. Vocês estão lembrando agora? Nós precisamos utilizar as nossas bibliotecas. A linguagem C, ela anda com várias mochilinhas, sabe? Várias mochilas. Que dentro dessa mochila está cheio, né? Cheio de funções. Então, existe aí uma função, existe uma biblioteca que é uma mochilinha, que lá dentro dessa mochila tem a função que eu posso utilizar o printf, que eu posso utilizar o scanf. Tem uma mochilinha que me permite que eu utilize o if e o else. E tem muitas outras mochilinhas que me ajudam a utilizar outras funções que eu vou precisar para criar os meus projetos. Se eu não estou com essa mochila junto comigo, né? Se eu não coloco essa mochilinha aí no meu programa, o que vai acontecer? O programa não tem como usar a função. Ele não tem como usar aquele recurso. Então, infelizmente, você pode até colocar no seu programa. Mas o que o compilador vai fazer quando ele olhar? Que ele é fofoqueiro, eu já disse para vocês. O compilador, ele é um carinha fofoqueiro. Ele analisa tudo que acontece e ele vai falar. Ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Você esqueceu de colocar a função. Você se esqueceu de colocar a biblioteca. Você se esqueceu de colocar o ponto e vírgula. Você se esqueceu de fechar o parêntese, de fechar a chave. Então, ele analisa tudo. Então, você pode até colocar o recurso, mas se você não incluiu a biblioteca lá no início, ele não vai aceitar o seu programa,
tá bom? E aí, lembrando para vocês que nós utilizamos palavras reservadas, né? Nós temos aí, ó, include, né? Include, certo? Include. E aí, depois do include, eu coloco, né? Eita, deixa eu apagar aqui, que deu errinho aqui. Vou colocar rapidinho. Ó, std io.h, por exemplo. Certo? Não ficou muito bonito não, mas vocês entenderam. E aí, a partir daí, agora, a minha biblioteca está certa, né? Essa biblioteca está ok, tá certo? Quero aí que o meu ponto me confirme se a biblioteca está ok, está colocada corretamente, se não está faltando nada, né? Vou continuar aqui. Será que o meu compilador vai funcionar? Outro ponto, né? Nós temos o quê? Nós temos a nossa primeira função, que é a função main, certo? Então, nós temos a nossa função main, que é a nossa função main, a partir dela que a gente consegue, né, criar todas as outras funções, por exemplo, tá bom? Então, eu tenho uma função main e tenho que abrir e fechar parênteses e abrir e fechar chaves, por exemplo, tá? Até agora, se vocês verem alguma coisa de errado, vocês me falem, tá bom? Se estiver faltando alguma coisa, vocês me avisem. Outro ponto importante, pessoal, é que antes da função main, normalmente a gente faz o quê? A gente simplesmente declara as variáveis. A gente precisa declarar as variáveis para que elas se tornem variáveis globais. E aí vocês estão lembrando que é uma variável global e uma variável, né? E uma variável que ela só é utilizada dentro de uma função específica, certo? Eu acredito que vocês estejam lembrando de tudo, porque ninguém está me perguntando nada, né? Então, tá todo mundo lembrando de tudo. E tudo que eu estou colocando aqui está certo, né? Os meus assistentes ainda não chegaram. Daqui a pouco eles chegam. E aí, pessoal, é de extrema importância que a gente faça a declaração das variáveis. Por exemplo, eu tenho uma variável tempo. E essa variável tempo, ela precisa ser de um tipo, que é do tipo inteiro, tá bom? Só que aqui na linguagem C, a gente não utiliza a palavra inteiro, a gente utiliza a palavra int, ok? Então, o tempo é int, certo? Ok? E aí, galerinha, na linguagem C, a gente tem que utilizar o ponto e vírgula, tá bom? Ele sempre anda com a gente, o ponto e vírgula, tá? E aqui, pessoal, se eu quero, por exemplo, fazer esse comando 7, da linha 7, o comando da linha 8, vou fazer só esses dois comandos, tá bom? E aí, os outros eu vou deixar para vocês fazerem, ok? E aí, eu gostaria de saber, só um momentinho, deixa eu dar uma olhada aqui. O pessoal aqui já me ajudou a responder aqui um problema, né? Que eles perceberam que está faltando na programação. Muito bem. Eu gostaria de agradecer aí o pessoal de São Francisco, né? São Francisco de Assis, do Piauí? São Francisco de Assis, do Piauí. Se for esse nome desse polo, me confirmem, tá bom? Gostaria de agradecer, vocês estão extremamente corretos. Muito obrigada, né? Eu estava aguardando vocês me ajudarem nesse ponto. Olha aí, o pessoal tá ligado, tá? Tem gente que realmente está lembrando, né, de como é que funciona a linguagem C. Eu coloquei aqui uma pegadinha para vocês. Estava só esperando alguém ter coragem de me falar, certo? Vou até colocar com outra cor. O pessoal aqui, ó, no meu ponto falou que estava faltando o sinal de maior e menor que, exatamente. stdio.h. Me confirmem aí qual é o nome aí do polo, certo? São Francisco de Assis do Piauí. Muito bem, o pessoal, ó, se garantiu demais, certo? E ainda eles falaram, olha, tá faltando, né, a palavra int.
Exatamente, é isso mesmo. O pessoal está de parabéns. Muito obrigada. Outro ponto importante, se eu quero, né, reescrever essa linha de código de número 7 e a linha de código número 8, na linguagem C, o que eu faço? Alguém sabe me ajudar? Na linha de código de número 7, qual é a função que eu tenho que utilizar para ela se tornar linguagem C? Me digam aí, me ajudem, por favor. Qual é a função que eu utilizo na linha 7 para transformar ela na linguagem C? Eu acabei de conversar com vocês agora há pouco. Eu quero saber qual é a função que eu utilizo, tá bom? Me ajudem aí. Pessoal de São Francisco, que está aí ligado, né? Que estão respondendo tudo. Pessoal, cadê os outros polos? Deixa eu dar uma olhada. Pessoal de Cajazeiras, de Caridade, né? Vamos lá, galerinha, de Jatobá. O que é que vocês acham, né? Qual é a função que eu preciso modificar para transformar esse meu algoritmo em linguagem C? Eu vou dar um spoiler aí para vocês, eu vou dar uma dica para vocês, mas de já mesmo, eu já queria falar para vocês que amanhã eu quero esse algoritmo aqui, tá? Esse algoritmo que eu estou mostrando, ele todo transformado na linguagem C, tá bom? E o pessoal, né, de São Francisco do Piauí saiu na frente, se garantindo demais, falando, ó, printf é o escreva e o scanf é o leia. E é isso mesmo. E estão extremamente corretos, né? Então, se eu quero transformar o meu escreva para a linguagem C, eu vou utilizar o comando printf, tá? Ó, vou colocar assim, ó, printf, vou abrir parêntese, vou abrir aspas duplas. Aqui eu não vou escrever todo o texto porque não vai dar. Minha letra é muito grande, mas vou colocar esses três pontinhos porque vocês já sabem que é, no caso, o texto, tá bom? Vou fechar com aspas duplas, vou fechar o meu parêntese e, diferentemente da linguagem C, eu preciso colocar o ponto e vírgula, tá bom? Dessa forma, eu consigo escrever um texto em linguagem C, ok? Uma saída de dados, né? Uma saída de dados. Deixa eu colocar aqui um pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos. Pronto. E aí, galerinha, nós temos agora a modificação da linha de número 8, ok? A linha de número 8. E a linha de número 8, como o pessoal aqui de São Francisco de Assis do Piauí me ajudou aqui, certo? Eles falaram que o leia eu vou substituir pelo scanf. Scanf. Ok, show de bola. Só que eu posso simplesmente colocar a variável tempo aqui. E aí tá tudo chuchu, beleza e tranquilo? Tá tudo certo, ok? Tá tudo funcionando, se eu colocar dessa forma. Desse jeito aí, ele vai conseguir ler a variável tempo? Ou tá faltando outras coisas? Me ajudem aí. Eu me esqueci. Não estou lembrando, né? Me ajudem aí. O que que tá faltando para esse scanf se transformar realmente em uma função que faz a entrada de dados? Existe uma estrutura própria, tá? Para o scanf. Nós conversamos nas nossas outras aulas que uma das estruturas principais do scanf são os identificadores. Nós precisamos identificar para a linguagem C que aquela variável é de determinado tipo. Essa variável aqui, nós acabamos de visualizar que ela é um inteiro. Nós precisamos sinalizar para a linguagem C onde a variável está guardando o valor, né? Tem um endereço de memória, tem um conjuntinho de duas letrinhas, de dois símbolos, na verdade, 2 caracteres, que ajudam a linguagem C a identificar qual é o endereço que está guardando aquela informação, onde é que aquela variável que eu estou guardando a informação está,
lá na memória RAM do computador. E eu tenho uma outra palavrinha que significa que é o identificador. O identificador é que fala, olha, essa informação aqui, ela não é de qualquer tipo, não. Ela é do tipo específico, ela é int, ela é inteira. Qual é a estrutura? Eu preciso que vocês me ajudem, tá bom? Se vocês não se lembrarem, eu vou esperar aí um tempinho, eu vou deixar aqui, né, no suspense para vocês tentarem recordar, tá bom? Quem aí, ó, tiver com o seu caderno, que fez as anotações do semestre passado ou antes das férias, né, que a gente ainda está, nós estamos ainda como se fosse no mesmo semestre, né? Nas aulas anteriores, eu fiz vários e vários exemplos onde eu falei muito sobre esses identificadores e sobre esse local que indica a posição da memória. A gente teve uma aula só sobre eles, tá bom? Eu quero que vocês me ajudem sobre isso, certo? Ok? Enquanto aí vocês estão lembrando, eu vou passando adiante, tá? E depois a gente retorna para o scanf, ok? Mas aqui no printf, ele tem essa estrutura e o scanf, ele tem essa estrutura, tá bom? Se o pessoal aí de São Francisco de Assis do Piauí conseguir se lembrar, se algum aluno tiver anotado, né, essa informação, essa sintaxe do scanf, pode pedir aí para digitar, para poder ajudar e compartilhar a informação com o restante, né, dos alunos, tá bom? Essa estrutura aqui, pessoal, do se não, nós iremos criar essa estrutura amanhã, porque é o assunto próprio da nossa aula de amanhã, tá bom? Então, de uma forma em geral, se o programa ele fosse até a linha 7, nós já tínhamos resolvido o problema, tá bom? Nós já tínhamos realizado toda a mudança do nosso algoritmo, tá? E aí, se vocês, daqui a pouco, a gente vai retomar aí para o scanf, certo? Não se preocupem. Outro ponto principal, ter atenção com essa chave, tá? Essa chave aqui gera pegadinha para muita gente. Ela gera muitos problemas na hora de realizar a verificação do compilador, tá certo? Porque se você se esquece, você não consegue, né, verificar muito bem. Aqui, turma, esse aqui é um outro algoritmo. Esse algoritmo aqui eu quero que vocês depois tentem, tá? Tentem transformar ele, colocar ele na linguagem C, tá bom? Tentando fazer um passo por vez, ok? Um passo por vez. Então, eu vou dar até aqui um tempinho para vocês tentarem, né, pelo menos as informações iniciais vocês transformarem para a linguagem C. Primeiro ponto, né, é o ponto aí da introdução, a primeira linha de código, é a inclusão das bibliotecas. Depois, né, é a inserção das variáveis, é a declaração das variáveis. Depois, aqui no início, ó, é a criação da função main, ou então conhecida também como função principal do programa, por exemplo. Aqui, galerinha, ele está utilizando o leia, né? Mas se vocês perceberem, ele não está solicitando para o usuário. Ele não está solicitando para o usuário. É um programa diferente, né? Ele só é um programa de comparação. Ele está comparando. Ó, se o login for igual a palavra João, é a string João, e se a senha for igual a 123, então, né, você vai permitir o acesso. O acesso vai ser permitido. Se não, você nega o acesso. Como é que vocês poderiam melhorar esse programa para colocar as instruções de pedido? Então, vocês poderiam colocar assim, ó. Escreva, né, o seu login. Escreva a sua senha. Aí a pessoa vai, né, escreve o login dela
e escreve a senha. Aí depois você consegue comparar, né? Você consegue comparar se a informação que está guardada na variável login é igual a João e, olha aí, ó, o i, que a gente conversa tanto, ou também conhecida como end, né? E a senha for 1, 2, 3, o que vai acontecer? Você vai liberar o acesso. Olha aí. Então, pessoal, tentem modificar esse programa adicionando. Vou até colocar aqui para vocês, tá? Vamos lá. Vou até modificar aqui para vocês. Por exemplo, né? Vocês devem colocar para linguagem C. Primeiro ponto, linguagem C é o que vocês devem fazer. O segundo ponto, vocês devem pedir ao usuário, né, pedir, no caso, o login e a senha. Deixa eu tirar aqui, porque senão vai ficar muito grande. Pedir o login e a senha. Por que que vocês vão fazer isso? Porque vocês vão incrementar esse código. Esses dois pedidos que eu estou fazendo para vocês, vocês têm total capacidade com aquilo que a gente já estudou. Tudo que a gente já estudou, isso aqui é fichinha, comparado a tudo que a gente já viu na linguagem C. Então, vocês conseguem pegar esse programa, transformar ele para a linguagem C e adicionar. Eu vou ser tão legal com vocês que eu vou fazer ainda o seguinte. Eu ainda vou falar para vocês onde vocês devem inserir, ó, esses comandos, né, de pedir o login e a senha. Outra dica, quando você pede o login, a variável que vai guardar a informação login se chama login. Ela já foi até declarada, ó, tá aqui, ó, já foi declarada. E a variável que você vai utilizar para guardar a senha é a variável senha, que também já foi declarada. Agora, observem, as duas são do tipo caractere. Então, quando você for colocar lá na linguagem C, você tem que colocar a palavra correta que se refere ao caractere, tá bom? Ok? Então, essa daí é praticamente a atividade que eu quero. Eu quero receber essa atividade e é esse tempo que eu estou conversando com vocês, eu espero que vocês estejam copiando a atividade, tá bom? Copiem esse programa para vocês saberem qual é o programa que vocês devem transcrever para a linguagem C. Ok? São duas variáveis com os dois tipos caractere. Tem aí o pedido da entrada do login, o pedido da entrada da senha. Certo? A leitura do login, a leitura da senha. E aí, depois tem a comparação. O se, eu já até mostrei para vocês. Então, vocês já conseguem fazer o se. Tá? O que é o if. O if eu já até mostrei para vocês. Mas, eu não vou cobrar ainda o if em si. Mas, pelo menos, essas estruturas eu preciso que vocês façam, tá bom? Deu tempo aí de vocês copiarem. O pessoal aí que está nos polos me dê um ok, um joinha, tá bom? Que eu vou dar continuidade, certo? Eu acredito que deu tempo de vocês copiarem, tá? Copiarem. Pedir o login, pedir a senha e depois comparar, ok? E aí vocês podem até modificar, né? Podem até colocar o nome de vocês, o que vocês acharem melhor. Mas a estrutura do programa eu quero esse. Certo? E aí, pessoal, esse programinha aqui, eu quis colocar no slide só para ele ficar salvo e guardado. Porque esse programinha aqui, eu quero que vocês olhem muito bem. Esse daqui é o caso, né? Caso. A gente já conversou sobre esse tipo, né? Sobre essa função, que ele é como se fosse um menuzinho.
eu gosto muito de utilizar essa opção, porque ele deixa o programa mais interativo para o usuário, tá? Muito mais interativo. Tá bom, certo. Ok. Vou voltar aqui, tá bom? O pessoal aqui me pediu para eu voltar, eu vou voltar, tá certo. Terminem aí de copiar, que eu vou dar um tempinho aí para vocês, pelo menos de 2 minutinhos para vocês terminarem de copiar, ok? Tá? Porque o pessoal aqui dos polos estão solicitando. Só um momentinho. Pronto, pessoal, deu tempo, né? Eu acredito que já tenha dado tempo aí de vocês terminarem de copiar. Então, essa atividade eu quero que vocês, né, façam ela em linguagem C, tá bom? E quando eu falo que vocês devem fazer essa programação em linguagem C, não importa onde. Pode ser numa folha de papel, pode ser no celular, através do aplicativo, que eu já passei para vocês, pode ser pelo site, pode ser por qualquer um desses meios, tá bom? Então, todo mundo, pelo menos, tem condição de fazer essa atividade em uma folha de papel, ok? Porque aqueles que estão aprendendo a programar, a melhor coisa que vocês fazem é primeiro programar no papel, escrever no papel mesmo, e depois pegar aquela informação do papel e transcrever para o computador, certo? Isso ajuda muito a gente desenvolver nosso raciocínio lógico. Tá bom? E aí, pessoal, voltando aqui, essa estrutura caso, ela é uma estrutura de menu. Nós teremos uma aula dedicada para ela, que é justamente amanhã. Amanhã eu vou trazer mais exemplos, tá? Mas eu estou aqui só relembrando vocês, porque quando chegar amanhã, vocês não vão estar voando, né? Por exemplo, tá bom? Mas aqui, o caso, ele é algo muito interessante, porque eu defino um menu. Então, aqui eu estou definindo como, por exemplo, a opção de número 1 é a opção que se refere ao domingo. A opção de número 2, ela se refere à segunda-feira. E assim sucessivamente. Então, cada uma das informações, elas se referem a um termo que eu quero que o usuário saiba. Então, se no final eu falo assim, olha, eu gostaria que o usuário escolhesse o dia solicitado, né? Para marcar um exame, por exemplo. Escolha 1 para domingo, escolha 2 para segunda-feira, escolha 3 para terça-feira, por exemplo. Isso acontece muito, né, no WhatsApp.
quando nós entramos em algum chat, em alguma conversa com alguma empresa, que a gente vai fazer um pedido, por exemplo, né? Eu vou pedir uma pizza e lá no chat tem falando, se você quer uma pizza grande, clique número 1. Se você quer uma pizza pequena, clique número 2, né? Se você quer uma pizza de calabresa, digite aí o número 4. Tem um menu, tem uma estrutura de menu, por exemplo. Nós podemos fazer uma estrutura daquelas utilizando esse recurso, tá? Esse recurso aqui é que nos permite que a gente dê para o usuário opções. Então, ele vai analisar aquelas opções que estão sendo mostradas na tela, e elas estão sendo mostradas porque que eu tenho um escreva, ó. Tá? Eu tenho um escreva. Esse escreva permite com que apareça na tela isso daqui. Então, olha aqui, ó. Olha o que aparece. Digite um número entre 1 e 7. E aí ele fala, né? Caso 1, domingo. Caso 2, né? Segunda. Caso 3, terça, e assim sucessivamente. Então, esse recurso aqui, ele é muito legal, ele é muito interessante de ser utilizado nos nossos programas, tá bom? Então, quando vocês forem fazer algum projeto, e eu já dou a dica para vocês, que em algum momento, aí, se eu pedir algum projeto, né, para vocês, imagine um projeto para vocês criarem um programa de cadastro de cliente, por exemplo, ou então de cadastro de aluno, e que eu peça um menu, por exemplo, um menu. Então, imagine, eu quero que você cadastre os dados pessoais do aluno. Se você quer cadastrar os dados pessoais do aluno, tecle em 1. Aí vai aparecer o quê? Cliquei em 1. Aí vai aparecer, digite o nome do aluno, digite a série do aluno, digite tal. E aí vai guardando as informações. Se eu digitar no número 2, ele vai mostrar todas as informações do aluno, por exemplo, printando na tela. Então, isso, né? Isso tudo a gente consegue fazer com o quê? Utilizando esse recurso do caso, certo? Então, eu quero que vocês já comecem a pensar em como vocês podem utilizar esses recursos, né? Não simplesmente só resolver esses desafios que a gente mostra aqui na sala de aula, como some 2 números, ou qual é o programa número par e número ímpar. Então, vocês precisam começar a analisar possíveis soluções reais, que você possa estar criando pequenos algoritmos. Não estou falando ainda de softwares, não, tá? Eu estou falando de algoritmos, tá bom? Que dá para a gente fazer esses algoritmos só com essas estruturas que nós estamos aprendendo, tá bom? Ok? E aqui, ó, tem para vocês, normalmente, como é que é mostrado lá na tela quando a gente faz essa execução, tá? Digite um número entre 1 e 7. E aí a pessoa digitou o número 5. Quando ela digita o número 5, vai aparecer a palavra quinta-feira, certo? Como se fosse aí um menuzinho, tá bom? E aí, galerinha, é importante que a gente recorde demais, né? Qual é a diferença entre um pseudocódigo e uma linguagem de programação? Eu já conversei muito com vocês sobre isso, mas tem alunos que podem ter ainda essa dúvida, né? Um algoritmo, ele é um conjunto finito de regras bem definidas para a solução de um problema em um tempo finito. Lá no início da nossa aula, lá no início, na primeira semana de aula, o nosso foco foi falar sobre algoritmo, tá? Nós falamos dos algoritmos, nós falamos dos fluxogramas, nós passamos depois para o pseudocódigo, e agora nós estamos em uma outra etapa da nossa vida, né, de programadores. Nós já estamos aprendendo uma linguagem de programação, que é um método padronizado, né, formado por um conjunto de regras sintáticas e semânticas. Existe aí uma estrutura própria, tá, para fazer determinadas ações, ok? E aí a linguagem C, a gente já conversou bastante sobre o histórico da linguagem C, que é uma linguagem que ela é uma linguagem muito atual,
mas ela é bem antiga, mas ainda muito utilizada para criar muitos produtos e muitas outras linguagens, como Java, como PHP, como Python. Eles derivam muitas coisas da linguagem C, muitas, né? Existe uma grande bagagem nessas linguagens tão conhecidas que vieram através da linguagem C, por exemplo. Então é muito mais fácil você aprender outras linguagens, você já sabendo C, do que você iniciar com uma linguagem como, por exemplo, Java, né? JavaScript e outras. É muito melhor, normalmente, nas escolas, normalmente nos cursos técnicos, até mesmo na universidade, a gente sempre inicia aprendendo C, para depois aprender outra linguagem de programação, tá bom? Mas isso não é uma regra, né? Não é uma regra. As características do C que a gente precisa identificar é que, primeiramente, nós temos que destacar o fato que a linguagem C ela é uma linguagem de alto nível. E nós já falamos sobre linguagens de alto e de baixo nível. Quanto mais alto nível a linguagem é, mais próxima ela está, né, da forma com que nós nos comunicamos, né? A forma humana de se comunicar. Quanto mais baixo é o nível da linguagem, mais próximo à máquina, mais próximo à linguagem do computador, aos zeros e uns, essa linguagem está, tá certo? Então, aí fazendo um grande resumão para vocês, tá certo? E aí, ó, as linguagens de programação de alto nível, né, são aquelas do grosso modo que se assemelham muito à linguagem humana. E a de baixo nível é que está mais perto aí da linguagem binária. E a linguagem binária todo mundo já conhece, certo? Todo mundo já conhece a linguagem binária, já aprenderam a fazer a conversão de números binários, já aprenderam a fazer a conversão de um número binário para um número decimal, de um número decimal para um número binário. Já aprenderam também a fazer soma de binários, subtração. Então, está todo mundo se garantido em número binário. Então, quando o computador está mais próximo dessa linguagem de zeros e uns, a gente pode considerar como uma linguagem de baixo nível, tá bom? E aí existem essas diferenças, tá certo? Essa é uma das principais diferenças entre uma linguagem de programação de alto nível e uma linguagem de programação de baixo nível. Existem linguagens, existem ainda programadores que programam em linguagens de baixo nível, mas não é uma linguagem de tão fácil acesso assim. Não é uma linguagem não é uma linguagem tão fácil de se aprender, ok? Mas os primeiros programadores, eles precisavam programar na raça, né? Na raça, quase aí nos zeros e uns, certo? Outro ponto importante que a gente precisa entender é que a linguagem C ela é uma linguagem compilada. E aqui, pessoal, essas informações eu estou passando rapidinho mesmo, porque isso aqui já foi assunto de várias aulas, tá? Eu só estou retomando para vocês ficarem atentos, porque quando eu começar a falar de compilador, quando eu começar a falar do executável, vocês devem se recordar, ok? Então, a linguagem C é uma linguagem compilada. Antes dela ser executada, tem um carinha, né, que é o compilador, que ele vai analisar linha por linha para saber se está tudo nos conformes. Se está tudo do jeito que a linguagem C permite, certo? Se não estiver, ele não vai rodar o programa e vai falar que você precisa modificar alguma coisa. Ok? Isso é muito bom. Na verdade, isso é muito bom. Eu gosto, pelo menos. Ajuda muito. Tem compiladores que eles são tão legais que eles até dizem qual é a linha que está o erro. Olha, lá na linha 7 está faltando um ponto e vírgula. Lá na linha 7 está faltando, por exemplo, um parêntese ou algo do tipo, tá bom? E aí, pessoal, normalmente, né, linguagem C ele tem essa caracterização bem específica. Nós temos também, turma, uma outra característica da linguagem C, que é a respeito, né, que ela é uma linguagem modularizada. Um programa em C ele é dividido em vários blocos de programação bem distintos, ou seja, funções, né? Funções que não estão interligadas.
Então, sabe as bibliotecas que eu falei para vocês? Que eu falei para vocês que é como se fosse uma malinha, né? Uma malinha que você precisa levar com você quando você precisa utilizar alguns recursos? Pois é, essa malinha, essa bolsinha, que é a biblioteca, certo? Ela permite com que você utilize funções. E são funções que facilitam muito a nossa vida, porque elas já estão prontas. Elas já estão com todos os recursos só no ponto de você utilizar. Ok? Você não precisa inventar nada do zero, não. Ok? Então, para você fazer isso, só é possível porque a linguagem C ela é uma linguagem, né, que ela é modularizada. Ok? Assim, no momento em que a sua função é fechada, aquilo que você escreveu não vai afetar os blocos seguintes, certo? Outro ponto, né? A linguagem C ela é uma ótima linguagem para sistemas operacionais. É uma linguagem que uma das suas características é a sua eficiência para desenvolver para sistemas operacionais, tá certo? Além disso, ela permite acesso ao microprocessador. Sabe quando eu falei para vocês, em outras aulas, eu já até falei, olha, às vezes pode ser que um programador esteja lá programando em Python, programando em Java, e chega algumas situações que ele precisa programar para microprocessador. Ou outras realidades, né? Ou outras situações que eles precisam recorrer para a linguagem C. Tá bom? Por isso que é tão importante aprender C antes dessas outras linguagens. Então, uma das características bem específicas da linguagem C é que você consegue programar para microprocessador, ok? Permitindo aí a chamada, né, de rotinas para o assembly. Não é toda linguagem que permite isso. Ok, galerinha? Outro ponto, né, é a simplicidade. Essa é uma outra característica que a linguagem C possui. É a sua simplicidade, é uma linguagem simples, é uma linguagem que é fácil da gente conseguir até modificar. A gente percebe, né? Nós estávamos escrevendo em algoritmo, em pseudocódigo, e de uma forma muito tranquila a gente consegue transcrever, a gente consegue olhar para a estrutura do programa, da linguagem, do pseudocódigo, e a gente consegue transcrever para a linguagem C, porque ela é uma linguagem fácil, né? Ela é uma linguagem fácil de aprender. E desde que você siga as regras, né? Siga a sintaxe. Por isso que a gente precisa aprender a sintaxe, de como utilizar um printf, de como utilizar um scanf, de como criar uma função, de como declarar uma biblioteca. Tá bom, galerinha? Ok? Show de bola, certo? Então, além disso, o compilador lhe avisará da maior parte dos erros, né? Ele não vai te falar de tudo, mas a maior parte dos erros ele vai te falar, tá bom? Se for algo de sintaxe. Agora, se for algo de lógica, é com você, né? Aí é com você. Se você errou a lógica, aí é contigo. Mas sintaxe, você pode deixar que ele te ajuda, tá bom? Então, pessoal, nós vamos dar o nosso intervalinho agora. E aí, depois do intervalo, a gente continua a nossa aula, tá certo? Até daqui a pouco.